Um marqueteiro do mal do partido nazista chamado Joseph Goebbels, ele popularizou uma frase que diz que uma mentira contada por 1000 vezes ela se torna uma verdade. Nós sabemos que uma mentira será sempre uma mentira, mas o que ele quer dizer é que há um público hipnotizado. Se você afirmar reiteradamente uma mentira, esse público a terá por verdade. Eu disse a um público hipnotizado porque a hipnose é um estado de consciência que envolve uma atenção focada, onde a sua consciência periférica ela fica reduzida e a pessoa então fica com uma maior capacidade de receber sugestionamento. Vou dar um exemplo para você de hipnose. Imagine que você está assistindo um daqueles filmes que você gosta muito. Naquele momento que você está assistindo o filme, você está no estado consciente, obviamente, mas de um hiperfoco. Você está absolutamente focado no filme e a tua consciência periférica, ou seja, a capacidade de olhar ao redor, ela é reduzida porque você está focado no filme. E por estar focado no filme, e por estar reduzida a sua capacidade periférica, por estar num estado de hipnose, você recebe sugestionamento. Né? Apesar de você saber que aquilo é um filme, que não é real, que não é verdade, que os atores não estão passando de fato por aquele perrengue, pelo contrário, eles estão milionários e vai muito bem, obrigado. Mas por você estar num estado de hipnose, você sente medo, você sente alegria, você sente raiva, porque você entrou no filme. Você está hiperfocado no filme. Você perdeu a percepção do que acontece aqui nos periféricos e você agora recebe sugestionamento. Você fica com raiva do vilão. O bom vilão é aquele que você tem raiva dele. Eu vi um documentário uma vez, um ator dizendo que ele foi perseguido na rua, xingado na rua, por um papel que ele fez num filme. As pessoas ficou com tanto ódio dele que xingavam ele na rua. Isso é um estado de hipnose hiperfocado, onde você recebe sugestionamentos e você pode ficar com raiva, você pode ficar feliz, você pode ficar com medo, extremamente com medo, mesmo sabendo que tudo aquilo é uma mentira, porque você foi hipnotizado. Nem sempre essa hipnose ela é ruim, né? Eu, por exemplo, eu quero ser hipnotizado. O problema é ser hipnotizado pela mentira, pelo engano. Eu quero ter um hiperfoco em Cristo. Eu quero focar nas Escrituras, na Bíblia. Eu quero que a realidade periférica que me cerque não me abale porque eu estou focado e olhando para Jesus Cristo e para a sua palavra. E eu também quero receber sugestões da palavra e ter uma cosmovisão bíblica cristã. Mas na minha vida, por exemplo, nem sempre foi assim. Eu já tive hipnotizado por uma religião. Porque, como vocês sabem, eu venho de uma religião que propagou a mim, desde criança, ideias erradas, antibíblicas, e eu cresci nisso. Por exemplo, desde cedo eu já entendia que eu havia nascido na graça. Nascer na graça é uma sugestão dessa religião, de que a graça é ela, a própria denominação, e eu nasci nessa denominação. E por nascer nessa denominação, eu me desliguei de todo o demais. Eu já estava na graça. Eu já estava no caminho. Então, por ser a minha denominação, a graça de Deus, ela conseguiu atrair toda a minha atenção. E eu dei um hiperfoco nela, não é? E por dar um hiperfoco na minha religião, eu ignorei tudo o que acontecia perifericamente.
Por exemplo, eu ignorei toda a história do cristianismo. A história do cristianismo, para mim, na minha cabeça, hipnotizada por essa religião, ela era dividida em dois momentos. O momento de Cristo e dos apóstolos, depois você tem aqui uma lacuna de silêncio absoluto, e a obra de Deus retorna então, o cristianismo retorna então em 1910, quando surgiu a minha denominação, na qual eu estava hipnotizado. Eu ignorei a história. Eu ignorei todos os que me cercavam. Eu não tinha, por exemplo, ouvido para ouvir alguém que não fosse da congregação. Eu jamais ouviria uma pregação que não fosse de um membro habilitado da minha denominação, porque eu estava hipnotizado, hiperfocado na graça, no caminho, nessa religião. E, obviamente, nesse hiperfoco, eu recebi muitas sugestões, muitas frases. Você que é da CCB, eu fui da CCB, você tem algumas frases que você não sabe de onde elas surgiram, mas que ela era muito real para você? Provavelmente aqui você foi sugestionado. Eu teria uma série de frases aqui para dizer que eu acreditava e que eu não... Depois que eu saí desse estado de hipnose, que eu fui ver de onde eu tirei essa ideia. Mas foi sugestões que eu recebi. E uma delas que eu queria conversar com vocês nesse vídeo é sobre aquela frase assim: a CCB é uma igreja apostólica. É a igreja que mais se aproxima das doutrinas dos apóstolos. E por você estar tão focado naquilo, então você acredita e você começa a falar, a repassar e se orgulhar de fato, como se não, a minha igreja, ela é uma igreja apostólica. Ela é a que mais se aproxima das doutrinas dos apóstolos. Mas você nunca perguntou sequer o que é doutrina. O que é apostólica? Por que ela é uma igreja que mais se aproxima das doutrinas apostólicas? E a maioria do pessoal que diz isso, se você perguntar para ele o que é uma doutrina, ele não saberia te responder. Mas quando você sai dessa hipnose, você volta para o mundo real. E você começa a analisar as coisas de fato. E uma pergunta me surgiu então. Por que eles dizem que a CCB é uma igreja que mais se aproxima das doutrinas apostólicas? Você sabe qual é o assunto? Vou colocar aqui o número 1. Você sabe qual que é o assunto mais falado pelos apóstolos? A justificação pela fé e a salvação nos méritos de Jesus. Esse é o assunto mais abundante dos apóstolos. E eu não sei por que os membros dizem que a congregação é a que mais se aproxima. Eu entendo porque é um estado de hipnose, ele não sabe o que ele está falando, mas eles afirmarem que a congregação é o que mais se aproxima dos ensinos apostólicos, já não passaria no primeiro crivo. Porque o assunto mais abundante do apóstolo Paulo e dos apóstolos é a salvação pela fé em Jesus. Essa é a justificação pela fé, a salvação nos méritos de Cristo. E nós vimos aqui, eu mostrei nesse canal, o ancião presidente afirmar reiteradamente em rede nacional, nos cultos online, que a salvação é pelas obras. Como pode uma igreja se dizer doutrina, ter a doutrina apostólica que mais se aproxima das doutrinas apostólicas, sendo que aquilo que o que mais os apóstolos falou e se desgastou em falar que a salvação é pelos méritos de Jesus, que a justificação é pela fé em Jesus, eles dizem exatamente o oposto. Com qual base você afirma que essa igreja ela é a que mais se aproxima das doutrinas dos apóstolos? Essa é a primeira doutrina, a justificação pela fé. Os anciães dizem claramente não, a salvação é pelas obras. Paulo em Efésios 2, versículo 8 e 9, ele deixa muito claro uma doutrina fundamental dos apóstolos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa é uma doutrina apostólica claramente
rebatida pelos presidentes da congregação cristã. Você vai olhar um outro ponto, Paulo vai dizer: a nada propus saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Apóstolo Paulo não tem outro assunto. A igreja apostólica não orbita em outro assunto a não ser no Cristo e esse crucificado. A igreja dos apóstolos não tinha um outro assunto. Quando você olha para a congregação que diz ser a que mais se aproxima dos ensinos apostólicos, você vê eles pregando prosperidade, você vê eles pregando triunfalismo, você vê eles pregando legalismo, faça isso, faça aquilo para ser salvo, se você fizer isso e mais aquilo, Deus vai te aceitar. É isso o que preenche, o que compõe as pregações da congregação. Profecias, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer mais aquilo. A igreja apostólica só tinha um assunto: a nada propus saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Veja, os assuntos mais abundantes da igreja apostólica era a justificação pela fé, a salvação pela graça. O assunto da igreja era Cristo, e quando você olha para a congregação, já nesses temas mais recorrentes do Novo Testamento, eles pregam o contrário. Cristo não é o centro da mensagem, foi substituída por prosperidade, triunfalismo, legalismos e profecias profetadas, vamos dizer assim. Você vai ver que a igreja apostólica, lá em Atos 2:42, vai dizer que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você vai ver que a congregação ela não persevera na doutrina, porque os membros sequer leem a Bíblia. Eles não conhecem a Bíblia. Como você vai perseverar no ensino dos apóstolos se você nem conhece os apóstolos? E por que você diz que essa igreja é a que mais se aproxima da igreja apostólica se você nem conhece a Bíblia? Perseverar na doutrina dos apóstolos é vir para a Bíblia, olhar na Bíblia o que os apóstolos ensinavam como um todo da doutrina cristã e ficar nisso. Mas se os membros não leem a Bíblia, vocês não têm estudo bíblico, eu nunca tive um estudo bíblico para perseverar na doutrina dos apóstolos, para primeiro aprender o que os apóstolos ensinam, para depois então perseverar na doutrina dos apóstolos. A igreja de Atos, a igreja apostólica perseverava na doutrina. A congregação sequer estuda a Bíblia. Ela desanima os seus adeptos a lerem a Bíblia. Como que vocês perseveram na doutrina dos apóstolos? Claro, você só pode afirmar isso se você está hipnotizado, hiperfocado naquilo que esses homens estão dizendo e não no que a palavra está dizendo. Por isso que, ao invés de defender a Bíblia, você defende aquilo que você está focado, a tua religião. Isso é um estado de hipnose. Essa igreja, você vai ver que elas estavam perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A congregação sequer tem reunião de orações em comunhão. Essa oração não é a oração particular que ele está falando, é a oração na comunhão. Comunhão é o quê? Unidos. Não é uma igreja que tem culto de oração. Não é uma igreja que unânimes perseveravam em oração. Você não tem um culto de oração na congregação, mas eles acreditam ser uma igreja apostólica. Você vai ver que eles estavam ali na comunhão e no partir do pão. O partir do pão, que simboliza aqui a Santa Ceia, era algo recorrente na igreja. Estranhamente, a congregação tem a Santa Ceia uma vez por ano. É claro que não existe na Bíblia o tempo que eu deveria ser uma vez por semana, uma vez por mês. Mas na história do cristianismo, nenhuma igreja lá dos pais apostólicos ou na história da igreja participava da ceia uma vez por ano, mas ela se diz ser uma igreja apostólica, apesar de nós não entendermos de onde eles tiraram isso. Paulo encoraja a leitura. Apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: persista em ler, em 2 Timóteo 4,13. Timóteo, persista em ler. Essa era a igreja dos apóstolos. Eles perseveravam na leitura. Você vê na congregação que se diz a igreja que mais se aproxima da doutrina dos apóstolos, eles são desencorajados a ler, a ponto de falarem que a letra mata.
A ponto de dizer, fica na simplicidade. Essa semana eu ouvi um ancião dando um conselho para o outro, num áudio, e ele falou, fica na simplicidade. O contexto ali era de ler muito a Bíblia, de estudar a Bíblia. Fica na simplicidade, ou seja, mantenha hipnotizado em nós, segue o que nós vamos falar. Sair da simplicidade é olhar para as Escrituras. Quando você começa a questionar, irmão, mas isso não está na Bíblia, que é exatamente o que a igreja apostólica fazia em Atos 17:11, quando você faz isso na congregação, eles estão dizendo para você, você está saindo da simplicidade, irmão, fica na simplicidade, cuidado, a letra mata. E o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, persista em ler. Apóstolo Paulo era apóstolo, ele tinha revelações de Deus, mas você vai ver no final da sua vida, ele está dizendo para Timóteo, me traga os pergaminhos. Eu quero ler, eu preciso ler. Mas ele não tinha revelação? Sim, ele era apóstolo, ele tinha a revelação doutrinária do cristianismo. Mas ele não apartava da sua boca o livro da lei, a palavra de Deus. Por que a congregação se aproxima? Por que você diz isso? Com base no quê? Olha aqui, ela desencoraja você a estudar. Apóstolo Paulo vai dizer para você ser menino na malícia, mas adulto no entendimento. Apóstolo Paulo fala que um cristão amadurecido, ele maneja bem a palavra da verdade. Ele tem resposta para dar aos que perguntam a razão da sua fé. Pedro vai dizer para nós crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A igreja apostólica é uma igreja que crescia no conhecimento de Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Era uma igreja que persistia em ler. Era uma igreja madura no entendimento, que crescia no entendimento. Era menino na malícia, não no entendimento. Essa igreja parece que faz o contrário. Parece que é adulto na malícia e menino no entendimento. Por que então vocês dizem que a congregação é que mais se aproxima da igreja apostólica? Pode ser porque nós não temos pastores. Ora, mas a igreja primitiva tinha pastores. Em Hebreus 13:17 você pode ler, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Hebreus 13, está dizendo, obedeça aos seus pastores. Não é nem pastor, porque a CCB vai dizer que só existe um pastor. Não, Jesus ele é o sumo pastor. Hebreus está dizendo, sujeitai aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. A igreja primitiva tinha pastores. Se você gloria que a congregação é que mais se aproxima da igreja apostólica porque não tinha pastor, está enganado, meu amado. Você está hipnotizado. A Bíblia diz claramente, Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Olha, ele fala até a função do pastor. A função do pastor é falar a palavra de Deus. E vocês têm pastores, e lembre dos vossos pastores, Hebreus 13:7. Paulo vai dizer que Deus, lá em Efésios 4:11, que Deus mesmo deu uns para apóstolo, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Por que vocês estão dizendo que ela se aproxima da igreja apostólica? Ela contraria aquilo que é claro e absoluto nas Escrituras. Ah, já sei. Deve ser. Nós não temos o dízimo. O dízimo é da lei, é coisa da lei, nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Nossa, foi a resposta mais brilhante que eu vi você dar. Nós não temos dízimo. Eu já fui da administração. E você faça esse teste. Eu fui de uma cidade da capital do Paraná e eu vi as coletas. Sabe qual é a média? Pelo menos no Paraná, pode ser que tenha estado mais pobre que dê menos do que isso ainda, ou algum estado mais rico que dê um pouco a mais. Mas a média no meu estado de coletas por pessoa, sabe quanto que era? Quantos reais as pessoas dão para a igreja? R$35 era a média da coleta. Se eu pegasse o número 600 membros e dividisse pelo valor da coleta do mês, dava R$35 por mês. Espera aí. Se o dízimo é coisa da lei, e agora nós estamos na graça, e a graça é muito melhor do que a lei, você não deveria dar mais? Você poderia criticar o dízimo se você desse mais do que... Não, agora eu estou na graça, agora eu não vou dar 10%, porque 10% dava na lei, que era ruim, que apontava os meus pecados e me condenava. Mas agora eu estou na graça, eu vou dar com mais alegria.
o meu coração está mais disposto e grato por aquilo que Cristo fez, eu vou dar muito mais. Sabe o que acontece na congregação, a igreja apostólica? Eles dão R$ 35 por pessoa. É como se você recebesse um salário de R$ 350, o dízimo seria 35. Ou seja, você dá muito menos do que o dízimo. Você destrói o dízimo, que é uma coisa que Deus deixou como modelo no Velho Testamento, para dar R$ 35 em pleno século XXI, com salário aí mínimo a R$ 1.100. Você destrói o dízimo por causa da tua avareza. Você ignora o modelo que Deus deu. Tudo bem, não sou contra você não dar dízimo ou dar dízimo. Para mim tanto faz, isso não muda nada. Agora a questão é, você arrebenta a doutrina do dízimo, do Velho Testamento e tal, mas quando eu vou ver a tua coleta é R$ 35. Isso é a igreja apostólica? Nós vemos na igreja apostólica em 2 Coríntios 8,4, um povo que dava acima do seu poder aquisitivo, uma igreja extremamente generosa. Tudo bem, você pode ser contra o dízimo, mas você dá R$ 35. Você vai ver na igreja apostólica que eles pegavam a propriedade e vendiam, não era obrigado a fazer isso, não era, Pedro vai deixar isso bem claro, mas eles vendiam a propriedade e colocavam nos pés dos apóstolos. A pessoa que faz isso pode ignorar o dízimo? Eu não dou dízimo, eu dou muito mais, eu estou na graça. A graça é muito melhor, então eu vou dar muito mais, segundo propôs o meu coração, então eu vou dar mais do que o dízimo, porque dízimo é coisa da lei, isso aí é para quem estava debaixo da lei, eu estou na graça, eu vou dar mais. Não. Dá R$ 35. Faz aí um cálculo aí, você que é da administração, faz um cálculo aí. Divide aí a tua igreja pela quantidade de coleta no mês, quanto que vai dar? Ah, nós somos a igreja apostólica porque nós não recebemos salário. Ué, mas aonde você viu que o apóstolo Paulo é contra o presbítero receber dinheiro? Ele vai dizer em Gálatas 6,6, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele com que o instrui. Aquele que é instruído, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6,6. Os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, e o contexto aqui é ser sustentado, porque ele trabalha em cuidar da igreja, cuidar dos membros, cuidar dos jovens, ensinar, preparar a palavra, pregar a palavra. O apóstolo Paulo, ele abriu mão disso várias vezes, para não escandalizar o evangelho, porque principalmente os gregos eram muito contra isso. Ele achava que Paulo pregava o evangelho por causa do dinheiro, então nesses momentos o apóstolo Paulo abre mão do dinheiro, mas em vários momentos o apóstolo Paulo recebeu. Jesus, nós vamos ver em Lucas 8, capítulo 8, versículo de 1 a 3, as mulheres que serviam a Jesus com as suas fazendas, com os seus dinheiros, sustentando financeiramente o ministério de Jesus. E Jesus mesmo vai dizer, não atarás a boca do boi que debulha. Se você trabalha, Paulo vai dizer, se eu ministro para vocês as coisas espirituais, é muito para vocês ministrar para mim as coisas materiais? É muito para vocês me dar aí o que comer? Me dar condições de sobreviver para cuidar de vocês espiritualmente? O grande problema, quando a congregação diz isso, que ela é a igreja que mais se aproxima, ela está tendo em foco, ela está olhando para igrejas neopentecostais, essas bagunças de igreja onde pastores andam de jatinho e de mansões. Meus caros, eu sei que muitos, igual eu, estive hipnotizado. Existem igrejas sérias. São poucas, mas existem igrejas sérias. E isso que você está falando que pastor não recebe salário, que não tem dinheiro, que não pode... Não, você tirou isso na Bíblia. Tem algum mandamento desse na Bíblia? Não tem. Então, não é isso que pode caracterizar a tua igreja como uma igreja que mais se aproxima da igreja apostólica, porque eu tenho aqui inúmeros textos bíblicos que diz sim que eles receberam. E que o apóstolo Paulo em nenhum momento proibiu isso. Ele abre a mão disso em alguns momentos. Ah, nós somos a igreja de Deus porque nós falamos em línguas e Deus toma o povo no poder e o povo fala em línguas. Você já leu que o apóstolo Paulo vai falar sobre a ordem do culto? Quantas vezes você foi num culto e uma pessoa falou em língua, um de cada vez, em ordem, e com intérprete? Quantas vezes? Eu fui com 30 anos. Eu nunca vi. Agora você falar que a tua igreja ela é apostólica porque tem os dons, a igreja apostólica não era essa bagunça? Não era uma multidão de gente falando em língua, sem interpretação. O apóstolo Paulo estabeleceu a igreja apostólica, tinha ordem até para isso. Você sabia disso? Pois é, está na Bíblia. E o véu? Não, a nossa igreja é o véu e o ósculo santo. Você sabia que nem a sua igreja reconhece véu e ósculo santo como ponto doutrinário?
Vai lá na contracapa do seu inário, vê se tem lá um ponto de doutrina falando sobre véu e ósculo santo. Isso não é doutrina, amado. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre véu e ósculo santo, por favor assista os vídeos no canal. Eu poderia citar aqui vários outros, mas o mais importante é os 2 primeiros tópicos. Justificação pela fé, salvação nos méritos de Jesus e Cristo sendo o centro da mensagem. Há nada propus saber entre vós. O que mais caracteriza uma igreja como sendo apostólica é uma igreja que crê na justificação pela fé. A salvação nos méritos de Jesus e não tem nenhum outro assunto a falar a não ser de Cristo e esse crucificado. Mas eu fiz aqui uma série de coisas que, tentando olhar para dentro da congregação e falar por que eu dizia que essa igreja parecia com a igreja apostólica. Não tem absolutamente nada a ver. Essa igreja ela é muito parecida, eu vou fazer um próximo vídeo aqui, eu creio. Ela é muito parecida com o catolicismo romano, mas com as igrejas dos apóstolos, perdoa, querido, não tem nada a ver. Eu oro para que a palavra de Deus destrua essa hipnose que você pode estar vivendo como eu vivi. Há só 3 maneiras de quebrar essa hipnose. Ou você é regenerado pelo poder do Espírito Santo, ou outra maneira de quebrar esse fascínio que você tem por essa igreja. E é um fascínio tão terrível, irmão, porque esses dias eu fui conversar com um amigo meu, que ele é fanático, hipnotizado pela congregação. Deixa eu ver aqui se eu acho. Na minha aqui não tem. E eu fui falar para ele que a igreja dele mudou o ponto doutrinário. Antigamente era a Bíblia é a palavra de Deus e que agora a Bíblia contém a palavra de Deus. Sabe o que ele falou para mim? Aí eu vi que falei, gente, não tenho o que falar. É um estado de hipnose tão grande que o que esses camaradas falar, o público hipnotizado vai aceitar como verdade e acabou. Quando eu falei para ele que a Bíblia era a palavra de Deus e não continha a palavra de Deus, sabe o que ele disse para mim? Ele falou, não, a própria Bíblia diz que ela não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. Eu falei, a Bíblia diz isso? Ele falou, sim. Eu disse, aonde? Aí ele abriu aqui, ele abriu a primeira página da Bíblia aqui. E na Bíblia dele estava escrito assim, esta Bíblia contém o Velho e o Novo Testamento. Ele falou, tá vendo aqui a palavra contém? A própria Bíblia está dizendo. Esta Bíblia contém o Velho e o Novo Testamento. Gente, eu fiquei chocado. Eu parei de falar com ele na hora. Eu acho que até ele foi embora orgulhoso, falando assim, calei a boca desse, né? Ele xinga a gente com o xingamento santo. Ele falou que a Bíblia contém, porque está escrito lá, essa Bíblia contém o Novo e o Velho Testamento. Tá aqui, tá vendo? A Bíblia contém a palavra de Deus porque está escrito aqui. Eu falei, gente, não tenho o que fazer. Eu me calei. Você vai falar o que para essa pessoa? Então, para quebrar essa hipnose, ou a regeneração, o poder do Espírito Santo, ou um abalo emocional muito grande. Por exemplo, você está no ministério de ancião e daqui a pouco acontece uma injustiça com você. Você está todo hipnotizado, todo apaixonado e todo cheio de ideias sobre a igreja e tal. E daqui a pouco você sofre uma injustiça. Você perde o ministério, sentam você por maldade, como acontece muito. Aí quando essa pessoa cai, ela leva esse impacto emocional, é como se quebrasse a hipnose. Ela volta para o mundo real. Aí ela começa a observar coisas que ela nunca tinha observado. É muito legal você conversar com pessoas que perderam o ministério. Elas têm outra cabeça, mas na hora. Por quê? Porque quebrou a hipnose. Ela começa a ver o óbvio. Por quê? Porque quebrou a hipnose. Ela estava assim, ó, vidrada. Quando ela, levou aquele baque. Ela levou aquela injustiça. Passaram a mão na cara dela violentamente. Ela, gente, o que eu estou fazendo? Eu esqueci do mundo à minha volta. Eu esqueci de olhar. Eu esqueci de me questionar. Essa é outra maneira. Ou existe uma terceira maneira de quebrar a hipnose, é você falar todos os dias, lentamente, paulatinamente, até que essa pessoa ela começa a se situar. Eu oro, eu não quero que você leve um impacto emocional, né? Mas eu oro para que Deus, Ele pelo seu poder da palavra, destrua as fortalezas que se levanta no teu entendimento e que resplandeça sobre você a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu quero que você veja a imagem de Deus, a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho. Eu quero que você foque na verdade. Eu quero sim que você fique hipnotizado, mas pela palavra de Deus, pela verdade.
E saia dessa hipnose que você acredita em coisas que nem você sabe contextualizar e mostrar a razão da tua fé. Isso é hipnose, querido. Eu oro para que o Senhor te liberte disso, tá bom? E que o Senhor nos liberte e continue nos tratando, que também nós somos muito pecadores e precisamos crescer na graça e no conhecimento. E que o pecado, o engano não venha nos hipnotizar. Hebreus vai dizer, exortai-vos uns aos outros para que ninguém endureça o coração. Isso é endurecimento hipnotizado, né? Endureça o coração pelo engano do pecado. Você acha que você está muito certo e você está enganado pelo pecado. Que o Senhor quebre todo esse encanto através do seu Espírito Santo, através da sua palavra. Tá bom, amados? Deus abençoe.